Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC. Um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Depois que um terremoto à meia-noite abriu as portas da prisão e libertou todos os prisioneiros, o carcereiro estava prestes a cometer suicídio, pensando em se poupar da humilhação e da desgraça de uma execução pública. De repente, Paulo e Silas clamaram com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro, que era de Filipos, ficou tão chocado que se ajoelhou diante de Paulo e Silas e disse-lhes: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Os apóstolos prontamente responderam: crê no Senhor Yahushua e serás salvo, tu e a tua casa. E o programa de hoje, no que devo crer para ser salvo. A pergunta do carcereiro é uma que os cristãos têm feito desde então. Mas a resposta, com o tempo, mudou. Muitas pessoas sinceras acreditam que, para ser salvo, é preciso também crer que Yahushua é Deus encarnado na forma humana. Olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer quando menos esperarmos. Se você está ouvindo o nosso programa, acho que é correto pensar que você quer realmente saber o que precisa fazer para ser salvo, assim como no que deve crer. Dessa forma, é mister crer na divindade de Cristo se você quer ser salvo? Se sim, de onde veio essa crença e onde ela pode ser encontrada na Bíblia? Depois, a Laura Lee compartilhará conosco uma promessa para todos que buscam e anseiam pelo reino de Yahuwah, que eu diria que somos todos nós. Creio que você, querido ouvinte, não vai querer perder o que ela tem a nos dizer no programa de hoje. Mas vamos então às crenças. Elas são importantes porque elas ditam em grande parte nossos pensamentos e canalizam nossas ações. Hoje, o Will Santos nos conduzirá em um estudo sobre no que os cristãos precisam crer para serem salvos. Will, bem-vindo! Obrigado, Chris. Você tem razão ao dizer que nossas crenças são importantes, porque, como você apontou, nosso curso de ação é em grande parte ditado por elas. Na verdade, muitos medos ao longo dos séculos podem ser rastreados devido a crenças falsas ou incorretas, e, entre outras, ao uso da tecnologia. Sério? Bem, hoje em dia as pessoas têm medo de serem hackeadas ou enganadas pela IA. Até vídeos podem ser forjados e que são quase impossíveis de dizer que não são realmente verdadeiros. Dessa forma, as pessoas estão compreensivelmente preocupadas com essas coisas. Parece que as pessoas sempre tiveram medo das tecnologias mais avançadas. Quando as locomotivas a vapor surgiram, algumas pessoas alertaram que o corpo humano não suportaria velocidades tão altas de 80 km por hora.
Elas alertaram que o corpo humano simplesmente se desintegraria em altas velocidades. Não só isso, mas elas se preocupavam especificamente com o fato de o corpo feminino não ter sido arquitetado para suportar velocidades tão altas. Eles estavam preocupados pelo fato de que os úteros das mulheres pudessem, entre aspas, sair voando dos seus corpos quando eles fossem submetidos a tão grandes velocidades. Quantas mulheres tiveram a oportunidade de viajar de trem, mas recusaram por medo de que seus úteros fossem lançados para fora de seus corpos? Provavelmente não muitas. Imagino que as passagens de trem fossem excessivamente caras para a maioria das pessoas naquela época. Mas a questão é que nossas crenças influenciam nossas ações. Isso deveria nos preocupar porque, obviamente, crenças incorretas podem levar a ações duvidosas. Com certeza. Lembro-me de quando percebi pela primeira vez que a lei de Yahweh ainda é legítima e que ainda devemos guardar o sábado. Na época, presumi que fosse o sábado do nosso calendário. Era tudo que eu sabia, mas eu estava errado. O sábado do nosso calendário não é o sábado bíblico. Não importa o quão cuidadosamente eu o observe. Ilustração perfeita, Chris. O que Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos foi simples e direto. Crê no Senhor Yahushua Cristo e será salvo. E essa ainda é a verdade presente. Mas... Como assim? Você disse mas? Bem, sim e não. Não porque isso ainda é verdade, mas sim porque algumas pessoas acreditam erroneamente que para ser salvo é necessário crer na divindade de Cristo. E como já abordamos em outros programas, o Salvador não era divino, mas totalmente humano. Ele teria que ter essa natureza humana para morrer pelos nossos pecados. E quando que esse fato foi inserido como um requisito para que fôssemos salvos? Já no século IV, o credo niceno afirma que Yahushua era divino. Mas o credo de Atanásio, algumas centenas de anos depois, estabeleceu na verdade que crer na divindade de Cristo era indispensável para a salvação. Em outras palavras, foi somente 500 anos depois de Cristo que isso se tornou a ortodoxia padrão. Eu tenho aqui comigo e já impresso o credo. Não vamos ler tudo, mas destaquei algumas partes que gostaria que você lesse. Leia para nós apenas a parte destacada em amarelo. Ok. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as três pessoas coeternas e coiguais. De modo que, em tudo o que foi dito acima, deve ser adorada tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade. Logo, quem quiser ser salvo deve pensar desse modo com relação à trindade. Mas também é necessário a salvação eterna, que se creia corretamente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é igualmente Deus e homem. Esta é a fé católica. Quem não crer nela, fiel e firmemente, não poderá ser salvo. Essa é uma afirmação bastante inflexível. A menos que você creia que Cristo é Deus, você não poderá ser salvo. O problema é que em nenhum lugar as Escrituras ensinam que Cristo é divino. E essa foi uma suposição que surgiu centenas de anos depois. Aliás, qual era a maneira predileta de Cristo se referir a si mesmo? Ele se referia a si como Filho do Homem? Correto. E se você procurar essa frase no grego, o que ele chama a si mesmo repetidamente é ser humano, e é isso que essa frase significa. Agora, embora nem todas as igrejas recitem esse credo todos os domingos, a maioria ainda acredita que ele é legítimo. John Piper é um teólogo americano e pastor batista reformado. Ele é o fundador do Ministério das Aspirações de Deus e talvez seja mais conhecido por seu podcast chamado Pergunte ao Pastor John. Em uma entrevista, ele fez uma afirmação que considero pertinente à nossa discussão. Ele começa citando a mesma declaração que temos em Atos 16, crê no Senhor Yahushua Cristo e será salvo. Mas ao ampliar essa simples fala, ele a complementa. Ele diz, abre aspas, Deus enviou seu Filho ao mundo. Você precisa crer na divindade de Jesus, fecha aspas. Em seguida, em uma pergunta complementar, Piper foi questionado. Para ser salvo, alguém precisa entender sobre a Trindade.
Eu imprimi a resposta dele. Você poderia ler para nós, por favor, Chris? Ok. Eles certamente não precisariam conhecer essa palavra e não precisariam ser capazes de articulá-la muito bem. Mas o que eles precisam fazer é não negar coisas essenciais sobre ela. Assim, uma pessoa pode nunca ter ouvido falar de algo como a Trindade e ser salva. Mas se você lhes dissesse: agora, o Jesus em que vocês creem, ele é divino ou apenas um homem? Se dissessem que ele não é divino, acho que isso seria um grande problema. Ele está acrescentando algo à palavra de Yahweh e não devemos fazer isso. E ele não está sozinho. Em um artigo no jornal Carisma, intitulado Evangelista, você não pode dizer que é cristão se você não adora a Jesus. O evangelista Chris Mickelson afirma que se as pessoas ignoram a realidade de que Jesus foi mais do que um profeta, que ele é, na verdade, parte da Trindade e, portanto, Deus, então elas não são verdadeiramente cristãs. Novamente, acrescentando algo à palavra de Yahweh. Exatamente. Se crer que Yahushua é divino fosse necessário para a salvação, Paulo e Silas teriam dito isso. Eles certamente tinham o vocabulário para expressar essa premissa, mas eles não fizeram. Eu tenho aqui um exemplar dos escritos Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. O capítulo 5 tem como título A Santíssima Trindade. Você poderia, por favor, abrir na página 168 e ler o parágrafo entre colchetes, Chris? Foi escrito por Carrie McRoberts. Ok. Refletindo, pode-se perguntar se é necessário crer na doutrina da Trindade para ser salvo. Em resposta, historicista e teologicamente, a Igreja geralmente não exige uma manifestação explícita de fé na doutrina da Trindade no tocante à salvação. Os estudiosos da Bíblia sabem disso. Assim, por que seus devotos não têm ciência disso? Essa é uma ótima pergunta. Eu sei que passamos muito tempo em outros programas examinando as evidências bíblicas, bem como as históricas que mostram que a doutrina da Trindade veio do paganismo. Na verdade, ela não está na Bíblia, mas para aqueles que podem ter perdido esses programas, você poderia dedicar, Will, alguns minutos para revisar algumas evidências para nós de que a doutrina da Trindade não se encontra nas Escrituras? Com certeza. No entanto, eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes para que acessem nosso site e estudem sobre este tópico se ainda não fizeram. Temos muitos artigos, vídeos e programas de rádio sobre este assunto. Curiosamente, muitos estudiosos da Bíblia admitem abertamente que não é possível provar uma divindade trinitária a partir das Escrituras. Eles sabem disso. Então, novamente, por que seus líderes não fazem? Boa pergunta. Eu sei que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido sobre isso antes até começar a estudar por conta própria. Eu simplesmente reproduzia o que me era ensinado. Eu te entendo. Eu compilei uma lista de citações de vários estudiosos da Bíblia que gostaria que você lesse, Chris. E ao lê-las, quero que tenha em mente que alguns, se não todos, esses estudiosos são membros de igrejas que acreditam e ensinam a doutrina da Trindade. Na verdade, é bastante comum para um estudioso intelectualmente íntegro admitir que a Trindade não pode ser encontrada nas Escrituras, mesmo que ele ou ela acredite em uma Trindade. Uau, que coisa, hein? E qual é a primeira citação? É de A.W. Wardley. Sim, Aubrey William Arguille foi um autor cristão que também era professor de teologia na Universidade de Oxford. Então, uma pessoa muito bem preparada. Extremamente. E o que ele tinha a dizer sobre a doutrina da Trindade? É da página 173 do livro dele, Deus no Novo Testamento. Diz: a doutrina cristã plenamente concebida de que Deus é três pessoas em uma só divindade não é explicitamente declarada em nenhum lugar do Novo Testamento. Fecha aspas. Impressionante, ele diz a doutrina cristã plenamente concebida. É como se a doutrina se desenvolvesse em etapas ao longo do tempo. Foi exatamente isso que aconteceu. E qual é a próxima? A próxima citação é de William N. Clark. Ele era um pastor e teólogo batista, viveu de 1841 a 1912. É importante lembrar que os batistas são trinitários.
e que acreditam em uma divindade trina. Mas o que o reverendo Clark tinha a dizer? Nas páginas 230 e 231 de A Doutrina Cristã de Deus, ele escreve: a palavra trindade nunca é usada e não há indicação de que a ideia de trindade tenha tomado forma. Há muito tempo é prática comum ler o Novo Testamento como se as ideias de uma época posterior sobre o assunto estivessem nele, mas não estão. Nos dias dos apóstolos, a doutrina da Trindade ainda não havia sido criada. Após o lapso de 3 ou 4 séculos, foi forjada uma doutrina da Trindade. Essa doutrina histórica diferia amplamente da simplicidade da fé primitiva. Uau! Essa é uma fala de fato incrível, não é? O reconhecimento dele de que há muito tempo é uma prática padrão impor à nossa interpretação no Novo Testamento ideias que, na verdade, foram desenvolvidas posteriormente é muito boa. Nos deparamos com isso repetidamente em inúmeras doutrinas diferentes. E ele não é o único, uma vez que muitos estudiosos concordam com ele. Continue. A. T. Hanson, na página 87 do livro A Imagem do Deus Invisível, escreve: nenhum estudioso responsável do Novo Testamento afirmaria que a doutrina da Trindade foi ensinada por Jesus ou pregada pelos primeiros cristãos, ou conscientemente defendida por qualquer escritor do Novo Testamento. Na verdade, ela foi elaborada lentamente ao longo dos primeiros séculos, na tentativa de apresentar uma doutrina compreensível sobre Deus. Você entendeu? Nenhum estudioso sensato e que estude o Novo Testamento vai afirmar que algum escritor bíblico, mesmo conscientemente, sustentou essa visão da natureza divina. Isso já diz muita coisa. Mais alguma? Tem mais uma. É uma citação de John Mackenzie, em seu Dicionário da Bíblia. Ele diz, abre aspas, a Trindade de Deus é definida pela Igreja como a crença de que em Deus há 3 pessoas que subsistem em uma só natureza. A crença, como assim definida, foi alcançada apenas no século IV e V depois de Cristo e, portanto, não é explícita e formalmente uma crença bíblica. Veja que, em coisas como essa, os estudiosos católicos não têm problema em afirmar a verdade. Para os católicos romanos, a tradição da Igreja é tão válida quanto as Escrituras. Então, para eles, não importa que não esteja na Bíblia. Eu sei, mas e os protestantes? Como eles podem acreditar que algo é válido se admitem que não está nas Escrituras? O que aconteceu com o slogan da Reforma Protestante de sola Escritura ou somente a Escritura? Bem, essas são boas perguntas. Outra boa pergunta é... percebo que você já está apontando para o relógio. Vamos então fazer uma pausa rápida e falaremos sobre isso quando voltarmos. É fácil para os cristãos de hoje encarar a religiosidade como um ato de adoração que deve ser dado somente a Yahweh. E como nosso Criador, Yahweh é o único que deve receber nossa total e incondicional devoção e adoração. Mas o ato de ser adorado não torna o destinatário divino. Sim, Yahushua é adorado. E isso lhe faz jus, uma vez que ele é, afinal, nosso Redentor. Mas isso não prova que ele seja divino. Você sabia que as Escrituras falam de outros humanos que foram reverenciados? Mas não em um sentido de ser idolatrado. Embora apenas Yahweh possa ser adorado como Criador divino, outros indivíduos que serviram a Yahweh, e alguns que não, também foram reverenciados. Portanto, o ato de ser adorado nunca é prova de divindade. Ouça o Chris e o Will ao eles explorarem esse tópico que é frequentemente mal compreendido. Procure pelo programa 261 no www.worldlastchance.com/português. Basta clicar no ícone da rádio WLC, selecionar seu idioma e rolar para baixo para encontrá-lo. O programa é o 261, intitulado A Insignificância de Adorar Yahushua. Mais uma vez, o título é A Insignificância de Adorar Yahushua, no www.worldlastchance.com/português.
Vamos continuar, Chris. Em nosso último segmento, você tinha acabado de ler diversas falas de estudiosos do Novo Testamento que atestam o fato de que a doutrina de uma divindade trina simplesmente não existe nas Escrituras. Além disso, nenhum escritor bíblico sequer concebeu tal doutrina, pois todos eram unitaristas estritos. E a próxima pergunta que precisamos considerar é: as Escrituras ensinam a doutrina da encarnação? Sabemos que elas não ensinam que o Salvador é divino, mas há alguma passagem que ensine a ideia de que o Salvador tenha passado por algum tipo de encarnação? Eu tenho outra citação aqui que gostaria que você lesse, Chris. É do volume 1 dos escritos intitulados O Cristo e o Espírito, de James Dunn. Você poderia lê-lo para nós? Claro que sim. Diz: nos extratos mais antigos da tradição de Jesus, há evidências substanciais de que Jesus afirmava falar com inspiração e autorização divinas, como, em certo sentido, representante de Deus. Mas não há nada relevante que sustente a tese de que Jesus se via, em certo sentido, como Deus, como a encarnação da divindade. É improvável, portanto, que a ideia de encarnação fizesse parte da fé cristã primitiva. O ponto dele é que, assim como a doutrina da Trindade, a ideia de que Yahushua foi encarnado foi algo que se desenvolveu ao longo do tempo. Bem, isso faz sentido. Se você soubesse que ele era totalmente humano, você não veria como a divindade encarnada na humanidade. Acho que seria necessário ter a doutrina da Trindade primeiro. Exatamente. A edição de 1996 do Dicionário Bíblico HarperCollins afirma isso. Diz, abre aspas, foi somente com os pais da igreja nos séculos 3 e 4 que uma teoria completa da encarnação se desenvolveu. Interessante. Parece que teve sua expansão simultaneamente com a doutrina da Trindade, uma ideia que precisa de uma outra para se apoiar. Sim, mas como a crença em uma divindade trina e na encarnação de Cristo pode ser um requisito para a salvação se ela só se desenvolveu séculos depois de Cristo? Os primeiros crentes estariam perdidos porque não acreditavam nisso? Será que é mesmo uma crença válida, já que sabemos que não se encontra nas Escrituras? Todas muito boas perguntas. Mas fazer disso um ponto de salvação? Isso seria realmente presunçoso. É verdade. E mesmo que um membro de sua igreja não saiba disso, os mais intelectuais o sabem. Millard Erickson é um professor americano de teologia e teólogo cristão evangélico. Ele insiste que a Trindade é, abre aspas, indispensável para a fé cristã. Mas depois se vira e admite que, abre aspas, não é ensinada clara ou explicitamente em nenhum lugar das Escrituras. E onde que ele diz isso? Nas páginas 11 e 12 do seu livro, Deus em Três Pessoas. E o subtítulo desse livro é revelador. O subtítulo diz: uma interpretação contemporânea da Trindade. Tem que ser contemporânea porque nenhum dos escritores da Bíblia realmente ensinou isso, uma vez que desenvolveu-se mais tarde. E isso é um problema. Se você quer afirmar que algum ponto da doutrina é indispensável, não deveríamos esperar encontrá-lo nas Escrituras? Sim, deveríamos. Não podemos confiar nas Escrituras para que ela nos ensine tudo o que sabemos concernente à salvação? Com certeza. Abra Chris em Atos 20, pois eu gostaria que você lesse o que Paulo disse sobre seus ensinamentos. Leia os versículos 20 e 27. Certo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Yahuwah. Não nos é possível encontrar a doutrina da Trindade em nenhum lugar nos escritos de Paulo, uma vez que ela simplesmente não está lá, muito menos a doutrina da encarnação. E, no entanto, Paulo afirma que ele ensinou todo o desígnio de Yahuwah. Ele não poderia ter dito isso de uma forma sincera se ele tivesse omitido doutrinas que são essenciais para a salvação. Não, ele não faria. O que significa que essas doutrinas são um erro. Ele não as ensinou porque não acreditava nelas. E o que as Escrituras na verdade dizem? Vamos dar uma olhada nisso. Não podemos abordar todas as passagens que falam sobre esse assunto, mas daremos uma olhada nos livros de João, Atos e Romanos. Vamos primeiro para João capítulo 3.
Aqui temos o diálogo de Yahushua com Nicodemos. Nicodemos, como membro do Sinédrio, era bem instruído e teólogo, e assim Cristo pôde, de uma forma direta, iniciar uma conversa sem rodeios. O que ele disse a Nicodemos no versículo 3? Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As palavras de novo vêm do grego anotan, que significa literalmente do alto. Portanto, a vida eterna depende da crença em Yahushua, e este ponto se repete ao longo do capítulo. Leia agora os versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E o versículo 16. Porque Yahuwah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahuwah. Essa última passagem, em sua totalidade, trata no que uma pessoa precisa crer para ser salva. Se a crença na divindade e encarnação de Cristo fosse necessária para a salvação, este seria o lugar para encontrá-la, mas não a encontramos. Não há nada aqui sobre uma divindade trina ou uma encarnação. Vamos agora para o versículo 36. Nele, João está ligando a crença em Cristo à obediência. Leia-a, por favor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Yahuwah. Algumas versões traduzem parte desse verso como: quem rejeita o Filho não verá a vida. O ponto que ele está defendendo é que um assentimento frio e intelectual não é suficiente, mas que uma crença genuína se manifestará na obediência. Mudando um pouco de assunto, Will, o que significa crer que Yahushua é o Filho? Como trinitário, presumi que isso significaria crer que ele era a segunda pessoa da divindade, mas sem essa opção, o que significa? A resposta está em João 11. Marta havia dito a Yahushua que seu irmão não teria morrido se ele estivesse lá. O que Yahushua diz em resposta? Versículos 25 a 27. Disse-lhe Yahushua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Novamente, um lugar bastante propício para inserir uma explicação sobre uma natureza divina, trina ou uma encarnação. Mas nada é dito sobre isso. Em vez disso, devemos crer que Yahushua é ungido, o Filho de Deus. Ser o Filho de Deus não é a mesma coisa que ser o Deus Filho. A expressão Filho de Deus refere-se a Yahushua como ungido de Yahuwah, mas isso não significa que ele seja mais divino que em outras passagens que se referem aos filhos de Deus, que são seres humanos comuns ou mesmo seres angelicais. O fato de ser filho de Deus não torna ninguém divino. Então, é a crença de que Yahushua é o Messias tão aguardado que traz a salvação, mas não que ele seja divino. É isso, porque as Escrituras nunca fazem essa afirmação. Agora, abra em João 20. Lá, João explica por que escreveu seu evangelho e reitera como a salvação é alcançada. Leia para nós os versículos 30 e 31. Na verdade, fez Yahushua diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Yahushua é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é um ponto tão importante que João repete em sua epístola. Você poderia ler 1 João 5, versículo 20, por favor? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Yahushua Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Ele não está dizendo que Yahushua é o verdadeiro Deus. Ele está dizendo que Yahweh, ou o verdadeiro, que é o verdadeiro Deus. É nisso que devemos crer. Não há nada aqui sobre crer em uma natureza divina trina ou encarnação. E está bem claro. E quanto à igreja primitiva, você poderia identificar algumas passagens que mostrem o que os cristãos apostólicos acreditavam? Porque se a crença em uma divindade trina ou encarnação fosse tão importante quanto as pessoas afirmam hoje, então deveríamos encontrar algum registro disso quando o evangelho começou a se espalhar para os gentios. Você tem razão. Abra então no livro de Atos, capítulo 14. Este capítulo é fascinante porque na cidade de Listra, Paulo curou um homem coxo. O povo de Listra presumiu que, veja bem, Paulo e Barnabé fossem deuses personificados em carne humana. O que diz o versículo 11? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Isso é encarnação. Eles pensavam que Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio. E, naturalmente, queriam prostrar-se diante deles. Leia o versículo 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Paulo e Barnabé ficaram horrorizados. Agora leia o que acontece a seguir e ao ler observe que Paulo se refere a essa crença em deuses, se tornando humanos como uma crença de coisas vãs. Versículos 14 a 18. Ok. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. É assim que a crença na encarnação estava profundamente arraigada entre esses pagãos. Agora vamos para Atos 2, pois eu quero analisar o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Novamente, se a crença em uma trindade ou encarnação é um ponto crucial para que sejamos salvos, então a encontraremos neste capítulo. Mas, novamente, não há nada que aponte para tal. Em vez disso, Pedro inicia seu sermão com uma longa citação do livro de Joel para explicar sobre o batismo do Espírito Santo que todos estavam evidenciando. Esta passagem de Joel, então, declara o que é significativo para a salvação. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A partir daí, Pedro passa a falar sobre Yahushua e de como ele foi ungido para fazer uma obra especial e depois crucificado e por fim ressuscitou. Vamos ler o resumo de sua mensagem, versículos 36 a 39. Ok. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Yahushua que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Yahweh, chamar. O título Deus usado por Pedro é revelador, uma vez que ele está fazendo uma distinção entre Yahweh e Yahushua, mostrando que Yahweh é divino e Yahushua não é. Aqui seria o lugar propício para estabelecer a divindade de Yahushua, bem como lugar para pregar sobre um Deus que se tornou em carne humana.
E, no entanto, Pedro permanece completamente em silêncio sobre este ponto. Por quê? Porque ele não acreditava que Yahushua fosse divino ou um Deus encarnado em forma humana. É simples assim. Dizem que só o amor desperta o amor. E é verdade. Quando vemos que alguém nos ama e quando reconhecemos e tomamos ciência da bondade imerecida e da compaixão que nos são demonstradas, nossos corações automaticamente são inundados com o mesmo sentimento que tentamos retribuir a qualquer preço àqueles que nos demonstraram amor de uma forma incondicional. É por isso que é importante dedicar tempo para conhecer Yahuwah como seu Criador compassivo e Pai amoroso. Não deixe de se sentir atraído por alguém que te ama tanto e que está disposto a sacrificar qualquer coisa por você. Procure pelo programa intitulado O Amor de Yah por Você. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Ao acessar a nossa página, desça com o cursor até encontrar o programa O Amor de Yah por Você. Você também poderá encontrá-lo no YouTube. Ouça e veja com um novo olhar o amor do Pai por você. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Will, nós poderíamos falar agora sobre o que significa invocar o nome de Yahuwah? Não me surpreende que Pedro e os escritores do Novo Testamento tenham falado sobre isso, já que esse mandamento aparece com tanta frequência no Antigo Testamento. Somos constantemente orientados a invocar o nome do Senhor, embora não mencione especificamente o Senhor, uma vez que no hebraico original a forma usada é invocar o nome de Yahuwah. Mas por que Pedro, em Atos 2, aplicaria isso a Yahushua, que, sabemos, não era divino? Essa é uma pergunta muito perspicaz e fico feliz que você tenha levantado essa situação. A primeira coisa que precisamos lembrar é que o público daquela época não eram os leitores modernos, mas o público-alvo daquele período eram os judeus. As escrituras foram escritas por e originalmente para os judeus, portanto precisamos levar em conta a perspectiva única deles e como eles interpretavam as coisas. Um público judeu do primeiro século, ao ouvir Pedro usar a citação de Joel, que originalmente se aplicava a Yahuwah, e aplicá-la a Yahushua, não presumiria subitamente que Pedro estava pregando que Yahuwah fazia parte de alguma divindade trina. Eles não raciocinavam dessa forma. Não, eles eram unitaristas estritos, certo? Correto? Então, ouvindo isso, eles teriam entendido corretamente que Pedro estava apresentando o Messias como o agente de Yahuwah, ou seja, seu representante divinamente ungido e designado para tanto. Certo, isso faz sentido. Recentemente tivemos um programa sobre Yahushua como sendo o agente de Yahuwah. Essa é uma designação legal. Exato. É para onde é levada uma mentalidade unitarista. Yahushua é o embaixador instituído legalmente por e de Yahuwah. Chris, você está vendo esse livro aí perto de você? É um dicionário, intitulado Dicionário de Jesus e os Evangelhos. Por favor, pegue-o e abra na página 377. Há um prefácio que aparece no Evangelho de João e que foi escrito pela doutora Marianne Mae Thompson. Ela é uma teóloga americana e professora de Novo Testamento no Seminário Teológico Fuller. Ela até foi uma das tradutoras do Evangelho de João na Nova Bíblia Viva. Uau, incrível! Sim, ela é bem versada. Eu gostaria que você lesse a citação entre colchetes, que está na página 377. Ok. Nos escritos rabínicos há uma referência à figura do Saliá, ou Shariá, que significa literalmente aquele que é enviado. Um Saliá era um substituto enviado em uma tarefa ou missão com instruções específicas e autoridade para executá-la. De acordo com o Talmud, o Shaliá podia, entre outras coisas, realizar transações comerciais, celebrar tratados vinculativos e arranjar casamentos. Um ditado comum entre os rabinos era: aquele que é enviado é como aquele que o enviou. Ou, o agente de um homem é equivalente a ele mesmo. Como o Saliá pode agir em nome daquele que o enviou.
quando mantém-se bases com o Shaliá. É como se estivéssemos lidando com aquele que o enviou. Este é um aspecto muito importante de Yahushua que nós, leitores modernos, não entendemos. Yahushua, como abordamos em um programa recente, é o agente de Yahweh, ou seja, ele é o agente humano de Yah. Assim, quando as pessoas tinham situações que faziam com que elas tivessem que confrontar Yahushua, elas estariam em um sentido muito real lidando diretamente com Yahweh, uma vez que Yahushua era o representante de Yah, seu agente. Eu tenho uma outra citação que eu gostaria que você lesse, Chris, que confirma isso. É da Enciclopédia da Religião Judaica. Você poderia ler para nós, por favor? Sim, na página 15, sobre o agente, diz, abre aspas, o ponto principal da lei judaica sobre o agente está expresso no ditado: o agente de uma pessoa é considerado a própria pessoa. Portanto, qualquer ato cometido por um agente devidamente instituído é considerado como tendo sido cometido pelo que lhe enviou. Uau! Então, mudando de assunto, poderíamos dizer que Yahweh nos amou tanto que morreu por nós. Nosso Redentor tinha que ser humano, o que Cristo é. Mas agindo como agente de Yahweh, ele morreu por nós. Basicamente, Yahweh morreu por nós na pessoa de seu agente. Isso não é incrível? Will, e você poderia compartilhar conosco outros exemplos nas Escrituras em que alguém agiu como agente ou enviado de Yahweh? Claro que posso. Abra em Êxodo 23 e leia os versículos 20 a 23. Ok. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Nesse texto, temos um anjo agindo como um agente de Yahweh. E observe que no versículo 21, Yahweh explica que nesse anjo está seu nome, novamente ressaltando que esse anjo era o agente ativo de Yahweh. E é por isso que o povo deveria tratá-lo com respeito. É o mesmo tipo de coisa que vemos com os emissários ou mensageiros. Eles são tratados com respeito porque representam sua nação. O príncipe William, o príncipe de Gales, é tratado com respeito e estima. Por quê? Porque, embora ele não seja rei, ele ainda representa a nobreza. Bom exemplo. E Yahushua, como agente de Yah, também carregava consigo o nome de Yahweh. Esse é outro detalhe que perdemos porque, para nossas mentes modernas, não entendemos o significado do que realmente representa carregar o nome do nosso Pai. Chris, abra em João capítulo 17. Esse capítulo narra momentos antes da traição de Yahushua, e ele se encontra orando a Yahweh. O que ele diz? Versículos 11 e 12. Ok. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, claramente, conferir o nome de Yahweh a alguém não significa que a pessoa que leva o seu nome seja divina. Não funciona assim. Eu sei que não sou divino e sei que você, Chris, também não é. Você me conhece muito bem, não é mesmo, Will? Pois é, Chris, mas meu ponto é que, para Pedro citar Joel, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo, e aplicar isso a Yahushua é simplesmente enfatizar o papel de Yahushua como um agente de Yahweh. Yahushua é o meio divinamente designado para a salvação.
Então, invocar o nome de Yahushua é basicamente o mesmo que invocar o nome de Yahweh, porque Yahweh o constituiu para agir em seu lugar como seu agente ou seu substituto. É isso aí, e você entendeu como tudo funciona. Eu gostaria que você abrisse agora em Atos 4. O relato aqui é de quando Pedro e João foram levados perante o Sinédrio. Você deve lembrar que eles curaram um homem paralítico e aproveitaram a oportunidade para compartilhar sobre Yahushua. E eles foram presos e levados perante o Sinédrio. Vamos ler o que Pedro disse, versículos 8 a 13. Ok, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Yahushua Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Yahushua é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Yahushua. Novamente, observe o uso deliberado aqui de uma designação. Deus, Yahweh, ressuscitou Yahushua dentre os mortos. Consequentemente, Yahushua não pode ser Deus. Isaías 43:11 diz: eu sou Yahweh e fora de mim não há Salvador. E quando Pedro cita que não há outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, é porque Yahushua era o substituto de Yahweh, seu agente, e ele havia recebido o nome de Yahweh. Ele não era divino, mas levava consigo o nome de Yah. Esses são bons pontos. Notei também que Pedro não disse: Deus ressuscitou Deus dentre os mortos. Bem, não, porque por definição a divindade é imortal. É por isso que Yahweh teve que usar um agente totalmente humano para carregar seu nome e agir em seu lugar. Passemos agora para o próximo capítulo, Atos 5. Pedro e alguns dos apóstolos foram presos novamente. Quando o Sinédrio exigiu que parassem de falar sobre Yahushua, qual foi a resposta deles? Versículos 29 a 32. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Yahushua, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e, bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mais uma vez, um uso interessante e meticuloso do título Deus. Deus, porém, Yahweh, com a sua destra exaltou Yahushua. Duas manifestações co-iguais do mesmo Deus não podem estar em posição de uma exaltar a outra. Entendi, mas e o carcereiro de Filipos? Paulo e Silas lhe disseram para crer no Senhor Yahushua, o Cristo. Vamos para lá, Atos 16. Por que Paulo e Silas não lhe disseram para crer em Yahweh? Pelo menos era o que eu teria feito. Eu também, mas isso é porque somos ex-trinitarianos que não havíamos entendido o significado de Yahushua atuar como um agente de Yahweh. Mas eles entenderam. É-nos dito de que o carcereiro e toda a sua casa creram e foram batizados. Leia para nós o versículo 34. Ok. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Esta fala não afirma que o carcereiro acreditava que Yahushua era divino. Em vez disso, podemos saber que o carcereiro acreditava em Yahushua porque entendia o princípio de quem envia. Assim, quando Lucas resume tudo isso, ele afirma corretamente que o carcereiro acreditava em Deus, ou seja, Yahweh.
Quando cremos em Yahushua, é no poder divino de Yahuwah por trás dele que realmente cremos. E o próprio Yahushua disse isso. Leia João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele repete o mesmo sentimento em João 12, versículo 44. Você poderia, por favor, abrir lá em seguida? E Yahushua clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Esse é o papel de quem foi enviado, assim como representar ou estar no lugar de Yahuwah. Quando você crê no agente, você está, na verdade, crendo naquele que o agente representa. Agostinho, um dos primeiros pais da igreja, disse que qualquer um que negue a Trindade perderá a salvação. No entanto, qualquer um que tente realmente entendê-la perderá a razão. Agora, isso soa como algo que Yahuwah faria ou ensinaria? Claro que não. Abra em 2 Timóteo 13 e leia os versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Yahuwah e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Yahuwah seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As doutrinas contidas nas Escrituras são suficientes para nos trazer salvação, e não precisamos adicionar novas doutrinas a elas. Eu gostaria de encerrar com Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Simples, direto e verdadeiro. Não há nada aqui sobre a necessidade de crer numa trindade ou encarnação, porque isso é um erro. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Deuteronômio 28, versículo 12 nos diz: Yahuwah te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Há muitos anos, quando o Zimbábue ainda era chamado de Rodésia do Sul, um missionário americano chamado Ira Schultz e sua família foram enviados para levar o evangelho aos rodesianos. Ira trabalhou em estreita colaboração com o rodesiano local e os dois se tornaram bons amigos. Não sei o sobrenome do outro homem, mas Ira o conhecia apenas por duas iniciais, GM, e era assim que todos o conheciam. Sua esposa, seus amigos e seus colegas de trabalho, membros da igreja, todos o chamavam de GM. Um dia, enquanto os dois estavam trabalhando juntos, Ira perguntou a GM: Então, o que significa as suas iniciais? Acho que nunca ouvi ninguém chamá-lo pelo seu nome verdadeiro. GM deu-lhe um meio sorriso que mais parecia uma careta e disse: É porque eu não conto meu nome verdadeiro para ninguém. Ah, qual é? Ira o instigou. Seu nome não deve ser tão diferente assim. Finalmente, depois de muita insistência, GM concordou em contar seu nome a Ira, se ele prometesse não rir. Seu nome GM revelou relutantemente. Era Geleia de Morango. Acho que todos podemos entender porque GM preferiu usar suas iniciais. Ainda assim, acho que a história por trás do nome dele, Geleia de Morango, é muito preciosa. Aparentemente, anos atrás, quando sua mãe estava grávida dele, alguém lhe dera um pequeno pote de geleia de morango. Era a coisa mais deliciosa que a jovem já havia provado. E assim, quando seu filho nasceu, ela não conseguiu pensar em um nome melhor para chamar seu precioso bebê do que as mesmas palavras da coisa mais deliciosa que ela já havia comido. Quando a sobrinha de Ira me contou essa história, lembrei-me de 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahuwah tem preparado para aqueles que o amam. Eu consigo imaginar, e você? Yahuwah e os anjos bastante animados, aguardando com uma inquietação indescritível o momento em que Yahuwah descerá com seu reino para a terra e abrir os portões da cidade santa e dar as boas-vindas aos seus filhos. Será algo além da imaginação de qualquer um que almeja por esse dia.
e uma vida sem fim aguarda aqueles que aceitarão o presente da salvação. E mesmo agora temos um gostinho de alegria que está por vir. Paulo nos diz em Efésios 3, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Yahushua por todas as gerações para todo sempre. Amém. Mesmo agora, Yahuwah pode fazer muito mais do que jamais poderíamos pedir ou imaginar. E Ele o faz simplesmente porque nos ama sem precedentes. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Acredito que foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que foi presidente de 1961 até seu assassinato em 1865, que disse, abre aspas, quando um homem que está honestamente enganado ouve a verdade, ele deixará de estar enganado ou deixará de ser honesto. Que fala poderosa. E essa é uma verdade sem precedentes. Sim, ele fez declarações muito boas e concisas, não é mesmo? O que eu quero dizer, no entanto, é que ser sincero não salva de estar errado. Todos nós, por ignorância, já acreditamos em coisas que não faziam sentido. Há boas chances de que mesmo agora algumas das crenças que pregamos estejam incorretas e não descobriremos quais até que mais luz chegue até nós. E não é pecado assumir uma posição e estar equivocado, mas se você for verdadeiramente sincero, se valoriza a honestidade intelectual. E então, quando lhe mostrarem seu erro, você vai desistir dele, renunciar a crenças outrora nutridas, por mais acariciadas que sejam, para abraçar e seguir a verdade. Isso se chama seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Exatamente. E pode ser assustador fazer isso. Gostamos de nos cercar de pessoas que pensam como nós. Isso afirma para nós mesmos que estamos certos se pessoas que conhecemos e gostamos acreditam da mesma forma que nós. Mas, caros ouvintes, por mais bom que seja nos cercar de pessoas que pensam como nós, isso na verdade não fará diferença alguma, porque não precisamos disso. Tudo o que precisamos fazer é nos apegar àquela voz mansa e suave que diz: este é o caminho, andai por ele. Seguir a verdade pode ser uma caminhada muito solitária. Com certeza pode ser, e muitas vezes é isso mesmo o que acontece. É por isso que as parábolas de Cristo enfatizam com tanta frequência o custo do discipulado. O homem que encontrou um tesouro escondido em um campo teve que vender tudo o que tinha para comprá-lo. O comerciante, querendo comprar uma pérola de grande valor, teve que vender tudo o que tinha para obtê-la. E ainda há outras ilustrações. A parábola da dracma perdida, onde uma mulher acende uma lamparina, varre a casa cuidadosamente e procura até encontrar a moeda perdida. Foi preciso perseverança e ela perseverou. E é isso que devemos fazer também. Uma coisa que acrescentarei, porém, é que se seus amigos ou familiares não concordam com essa nova luz, não discuta com eles, nem mesmo tente criticá-los. Se você os enfrenta, você estará efetivamente se afastando de qualquer posição que possa testemunhar a eles no futuro. Essa é uma excelente observação, e não devemos presumir que só porque eles não concordam conosco, lhes falta sinceridade. Você nos disse várias vezes que havia um ponto da doutrina, alguns anos atrás, com o qual você simplesmente não concordava. Os argumentos apresentados não o convenciam. É isso mesmo. E depois, cerca de 3 anos mais tarde, outras evidências foram apresentadas que, na minha opinião, eram mais convincentes. Mas se a pessoa que primeiro tentou compartilhar isso comigo tivesse me excluído da vida dela ou me criticado drasticamente, eu certamente não estaria aberto a mais nada que ela tivesse a me dizer depois. Assim como Cristo compartilhou as verdades que compartilhou, devemos sempre pecar pelo lado da misericórdia e da compaixão e da empatia. Bem, nosso tempo acabou por hoje. Eu gostaria de agradecer por você, querido ouvinte, ter nos sintonizado. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de compartilhá-lo com outras pessoas, você poderá encontrá-lo disponível no www.wordlastchance.com/português.
Clique no ícone da rádio WLC, selecione o idioma desejado e role para baixo até encontrar o programa 273, intitulado No que devo crer para ser salvo? Novamente, o título é No que devo crer para ser salvo? Programa 273 no www.worldlastchance.com/português. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.